Olá, irmãos, graça e paz do Senhor. Mais um dia em que nós nos alegramos em estar diante de Deus. Mais um dia em que as misericórdias do Senhor se renovaram. Mais um dia em que nós podemos estar gratos pelo cuidado de Deus em nossas vidas. Vamos continuar com nossa exposição na carta de Tiago. Chegamos agora ao capítulo 2. Vamos tratar sobre a acepção de pessoas, sobre o preconceito, sobre o favoritismo, o partidarismo. Então vamos, em cima do que Tiago nos traz, vamos falar desse tema que recentemente tem sido tão debatido, tão discutido, e jamais a igreja pode ficar fora deste assunto. Então vamos lá, Tiago, capítulo 2, versículos 1 a 13. Nos diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disseres: Tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: Tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, graças nós te damos pela Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra nos mostra, nos ensina como nós devemos nos portar neste mundo, porque a Tua palavra nos faz entender que somos cidadãos do Teu reino e como tais devemos viver de acordo com as Tuas regras, com as Tuas normas, com as Tuas leis. Então ensina-nos, Senhor, a caminharmos de acordo com a Tua vontade. Ensina-nos a fazer aquilo que lhe agrada. Que todo o nosso pensamento, vontade, ação e sentimentos estejam de acordo com a Tua santa palavra. É isso que nós oramos, Senhor. Orientados e em nome de Cristo Jesus e pela iluminação do Teu Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos, algum de vocês já sofreu algum tipo de preconceito? Algum de vocês já sofreu algum tipo de exclusão? Eu já sofri e eu sei como é horrível, como é ruim a sensação de você ser ignorado, de você ser desprezado. No meu caso foi porque eu não estava vestido de acordo com um padrão que estava estabelecido. Tiago então está escrevendo para que as ovelhas que o Senhor colocou sob os seus cuidados, eles tenham uma fé madura, eles amadureçam na fé. Tiago escreve como um pastor preocupado com as ovelhas que o Senhor deu a ele, que o Senhor deu para que ele tomasse conta. A preocupação de Tiago é que os seus leitores tenham uma fé madura, que eles cresçam, que eles amadureçam na caminhada cristã e que essa nova fé, essa nova vida
seja direcionada, transformada de acordo com a vontade de Deus. Então Tiago mostra aqui nesse trecho de Tiago 2, 1 a 13, que aqueles que nasceram de novo, aqueles que são regenerados, aqueles que receberam a nova fé, devem ter os seus olhos diferenciados também. Eles não devem mais enxergar as pessoas conforme o mundo, conforme os padrões mundanos as enxerga. Eles devem enxergar as pessoas como Cristo as vê e como Deus, Pai, as vê. As pessoas não devem mais ser vistas como objetos, como coisas para serem manipuladas, coisas que têm o seu tempo útil, mas as pessoas devem ser vistas da perspectiva de Deus. Então Tiago aqui condena o favoritismo, o partidarismo, ou, como ele diz, a acepção de pessoas. E Tiago nos mostra que isso é pecado. Preconceito, favoritismo, acepção é pecado. Então vamos ver aqui nesse trecho 5 pontos do porquê a acepção de pessoas é pecado. Primeiro, é porque mostra um coração corrupto. Aqueles que cometem esse tipo de acepção, aqueles que cometem a acepção, estão mostrando a corrupção ainda existente no seu coração. Nós sabemos que quando nós nos convertemos, nós mudamos de posição diante de Deus. Passamos de mortos para vivos. Passamos de ímpios, de pecadores, para santos. Passamos de condenados para justificados. Porém, sabemos também que a nova vida que recebemos de Cristo, ainda há corrupção da velha natureza existente em nós. Como os escombros de uma obra que foi demolida para que outra obra fosse erguida, esses escombros ainda existem, ainda persistem na nossa vida cristã. Acepção é a tradução de uma palavra que significa literalmente receber o rosto. Receber o rosto é basear-se em aspectos exteriores, é basear-se em aspectos físicos, como por exemplo aspectos sociais, que é o caso de Tiago, aspectos culturais, econômicos, físicos, étnicos, etc. É qualquer tipo de diferenciação que você faz com base em características exteriores. Acepção é você bater o olho em alguém e formar um conceito daquela pessoa. E formar uma opinião com base naquilo que você está enxergando. Acepção, receber o rosto, é você fazer um julgamento com base naquilo que você vê. É preconceito. A própria palavra preconceito nos mostra o seu significado. É um pré-conceito, é um conceito formado anteriormente, é um conceito formado antes de você saber mais a fundo aquele assunto ou conhecer mais a fundo aquela pessoa. E aí, com esse pecado do preconceito, surgem preconceito social, preconceito étnico, fazemos generalizações, vamos falar disso, e criamos alguns estereótipos. Essa prática, então, segundo Tiago nos diz, é pecado e mostra a corrupção do nosso coração. Tiago diz que fazer acepção de pessoas, aqueles que fazem acepção tomam para si o direito de julgar as pessoas. E quando você faz um julgamento com base em aspectos exteriores, você está julgando com critérios errados, com critérios pecaminosos. Você está formando uma opinião sobre aquela pessoa com base naquilo que ela mostra exteriormente, com base em critérios perversos. Deus criou todas as pessoas à sua imagem e semelhança. Então, essencialmente falando, não há nada que me diferencie de uma outra pessoa. Ela é feita, formada à imagem e semelhança de Deus, assim como eu sou. Só que o coração pecaminoso, ele se baseia em critérios naturalistas e evolucionistas. Aqueles que fazem acepção se baseiam em critérios contrários à revelação de Deus. Então, por exemplo, a acepção mostra que, no caso de Tiago, favoritismo dos ricos em detrimento dos pobres.
mostra que aquelas pessoas que têm dinheiro são melhores do que as que são pobres. Ou seja, aquelas pessoas que são pobres estão, de certa forma, trazendo prejuízos para a sociedade. Já as que são ricas estão trazendo benefícios. Vejam como a acepção, quando estudada a fundo, mostra a grande pecaminosidade que é. Então esse pobre seria um problema para a criação de Deus, um problema para a criação de uma sociedade justa. E isso sabemos que é pecado. Qualquer tipo de separatismo, qualquer tipo de preconceito, de generalização, provém unicamente de uma natureza corrompida que floresce nessa acepção. Segundo ponto, é pecado porque é contra a natureza da igreja. Sabemos que a igreja é a comunidade formada de pessoas que têm fé em Deus, que têm fé em Cristo. A igreja é formada por pessoas que creem na obra de Cristo, creem que foram justificadas por Cristo, creem que os seus pecados foram levados para a cruz em Cristo e que a justiça de Cristo foi imputada, atribuída a eles. Eles são justificados pela fé em Cristo Jesus. Sabemos também que essas pessoas, a igreja, é formada de pessoas de todas as épocas, todos os continentes, todos os lugares, todas as etnias, classes sociais, gente de todo povo, tribo, língua e nação, como nos é dito lá em Apocalipse 5:9. Então, em Cristo Jesus, não existem separações que procedem de um coração pecaminoso. Em Cristo, o muro de separação que existia foi derrubado. É aquilo que Paulo escreve aos Efésios. Com certeza, quando Paulo escreve isso, o que ele tem em mente era o muro que separava no templo os gentios dos judeus. Existia um muro, o local de adoração dos gentios e o local de adoração dos judeus. Paulo diz que em Cristo esse muro foi derrubado. Qualquer coisa que separava as pessoas são unidas em Cristo Jesus. E pela quantidade de tinta que Tiago gasta escrevendo esse assunto, é o primeiro trecho que Tiago gasta mais tempo falando de um único assunto, percebemos que esse exemplo que ele dá, do pobre e do rico entrando na igreja e sendo separados, sendo diferenciados, não era só um exemplo, mas havia acontecido, estava acontecendo na igreja, nas igrejas a qual ele escreve. Tiago pergunta: será que quando vocês fazem isso, não estão fazendo distinções entre vós mesmos? A resposta a essa pergunta só pode ser sim, claro. Aqueles que fazem isso estão distinguindo dentro do corpo de Cristo. Só que nós sabemos que na igreja são órgãos diferentes que formam o mesmo corpo, são membros diferentes que formam um único corpo, são dons diferentes trabalhando para que o reino expanda, para que o reino cresça e o nome de Cristo seja glorificado. Então, a existência de separação, de favoritismo, de preconceito na igreja é pecado porque é contra a natureza da igreja também. Terceiro ponto, é pecado porque é contra o Senhor da glória. Aqueles que estivessem mostrando esses pensamentos de separação, de preconceito, de acepção de pessoas, estavam agindo contra o Senhor da glória. Sejam eles conscientes disso ou não, estavam pecando contra Cristo. Tiago usa a expressão que só aparece aqui em sua carta em todo o Novo Testamento, Senhor da glória, ou glorioso Senhor Jesus Cristo. E essa expressão de Tiago mostra que Cristo é da mesma essência que o Pai. Cristo é da mesma essência que Deus, e como Paulo fala lá em Filipenses, ele esvaziou-se da sua glória e veio à terra humilde para nos servir. Quando Tiago cita o glorioso Senhor Jesus Cristo, nos lembramos da glória de Deus descendo na Shekinah, durante o tabernáculo, na época do tabernáculo, e enchendo o templo. Ou seja, esse mesmo Deus que encheu o templo, agora tabernaculou, é a palavra que João nos fala no início do seu evangelho. Tiago então usa a expressão para mostrar quão irracional é aquelas pessoas da igreja estarem desprezando o pobre, porque Cristo veio na mesma condição
que esses pobres que estavam sendo desprezados. Cristo sofreu preconceitos também. Eles estavam olhando para os anéis de ouro daqueles ricos, estavam olhando para os seus trajes de luxo e ficaram cegos a ponto de não verem, não enxergarem que a glória de Cristo é infinitamente superior à glória daquelas riquezas terrenas. Essas pessoas não sabiam que o Senhor da glória havia sido rejeitado? Será que eles não sabiam que o Senhor da glória sofreu preconceitos? Que desde o início do ministério o Senhor da glória passou pela exclusão? Vemos um exemplo disso no Evangelho de João, quando Filipe vem até Natanael e conta, encontramos o Messias. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Jesus, ele é chamado de Jesus de Nazaré. Ele é chamado de Jesus o Nazareno. Os cristãos são chamados de a seita dos nazarenos, lá em Atos 24:5. Isso significando que eles seriam desprezados, seriam rejeitados, assim como o Messias foi rejeitado. Isaías 53 mostra o servo sofredor sofrendo rejeições. E a profecia de Isaías estava sendo cumprida na fala de Natanael. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Como é que pode um discípulo daquele que foi rejeitado rejeitar? Como é que pode um discípulo daquele que foi negado negar as outras pessoas? Como podem aqueles que são excluídos por serem crentes, muitas vezes, excluir as outras pessoas? É contra o Senhor da glória. Quarto ponto, é pecado porque nos deixa cegos em relação às pessoas também. Como vimos, Tiago usa a expressão receber o rosto para mostrar o pecado daquelas pessoas. Receber o rosto é fazer um julgamento com base em características exteriores. Eles estavam fazendo julgamentos com base nas vestes. Estava bem vestido, era bom. Estava mal vestido, era mal. Assim como Natanael disse, se vem de Nazaré é ruim, se vem de outros lugares é bom. Essa é a generalização que é feita. Esses são os estereótipos que são criados. Isso com base num coração corrupto. Todo fulano é ruim. Todo aquele que está mal vestido é ruim. Todo aquele que vem de tal lugar não presta. Isso é errado, é pecado, é contra o Evangelho. Se isso já não fosse o bastante, eles ainda estavam dando atenção, estavam favorecendo, dando preferência para aqueles que os estavam desprezando. Não era uma questão de pagar o bem com bem. Nem podemos dizer que isso é dar a outra face, porque Tiago condena aqui a acepção baseada em visar o lucro ou esperar alguma coisa em troca. Eles estavam favorecendo aqueles que estavam levando eles para os tribunais, que estavam tomando as suas coisas, que estavam tomando os seus bens, que estavam prendendo eles. E aí chegava alguém na igreja, eles desprezavam os pobres e davam atenção, dizendo, vem, eu me levanto do meu lugar e dou lugar para você, mas quando chegava o pobre, se você quiser sentar, senta aqui no chão, na onde eu coloco os meus pés. Que incoerência maldita! Que pecado absurdo estavam cometendo esses crentes para o qual Tiago escreve. A igreja era, e ainda hoje é formada em sua incalculável maioria de pessoas pobres. Os pobres são aqueles que recebem o Evangelho mais facilmente, porque baseiam a sua esperança em Cristo e não nas riquezas, não nos seus bens. Eles estavam trocando, invertendo todas as coisas. Quinto ponto, nos deixa cegos também em relação a Deus. Tiago nos mostrou que Jesus é o Senhor da glória, da mesma essência que o Pai. E vimos que foi desprezado, rejeitado, que aqueles irmãos desprezando e rejeitando os pobres, estavam rejeitando pessoas criadas à imagem de Deus,
rejeitando pessoas que estavam na mesma condição que o Senhor da Glória quando esteve entre nós, e também agora nos mostra que estavam rejeitando, que estavam cegos em relação a Deus Pai também. Tiago nos mostra que os pobres são aqueles para os quais Deus deu como herança ao reino dos céus. Os pobres são aqueles que são ricos em fé, que possuem uma riqueza infinitamente maior do que as riquezas terrenas. Eles são aqueles que têm os tesouros celestiais como herança. Os pobres são aqueles que são agraciados pelas bênçãos espirituais que eles têm em Cristo Jesus. Eles são aqueles que têm os seus tesouros, onde nem a traça, nem a ferrugem pode corroer. De forma alguma, entretanto, é bom a gente afirmar isso, que a gente pode dizer que os pobres são salvos só porque são pobres, como dizem algumas teologias completamente heréticas, completamente contrárias à palavra de Deus. Porque a salvação, ela não é baseada naquilo que você tem ou naquilo que você pode fazer, mas ela é baseada unicamente na graça salvadora de Cristo Jesus. Aqui fica claro a referência no Sermão do Monte, quando Jesus diz: bem-aventurados são os ricos, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós vemos Paulo falando a mesma coisa em 1 Coríntios 1:26. Irmãos, contemplai, olhem a vossa vocação, pois não foram chamados muitos sábios de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo era insensatez, para envergonhar os sábios. Escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie diante dele. Somos de Deus em Cristo Jesus. Portanto, aqueles irmãos estavam agindo contra a vontade de Deus. Estavam desprezando os ricos na fé e favorecendo os que têm a riqueza terrena. Estavam desprezando aqueles que são abençoados, ricos pela fé, e desprezando e dando ênfase, tratando com cuidados especiais aqueles que têm a sua esperança nas riquezas terrenas. Como eu disse, os pobres são aqueles que colocam a sua esperança em Deus. São aqueles que não se baseiam naquilo que eles têm, nem o que podem fazer, mas esperam unicamente em Deus. Sexto ponto. É pecado porque a lei do rei ela é violada. Nós vivemos a vida do reino. Nós vivemos no reino que veio, mas ainda virá. No já, mas ainda não. Nós temos que viver de acordo com as leis do reino de Deus. Nós somos como aqueles pobres que receberam o reino como herança. Fomos agraciados porque Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, se somos cidadãos deste reino, nós temos que viver de acordo com as leis do reino de Deus. A lei da liberdade, como Tiago fala, o evangelho, a lei que nos liberta, que nos faz, que nos capacita a viver de acordo com essa lei. Ou a lei régia, a lei do reino, que foi resumida pelo próprio Rei Jesus Cristo em duas: amar a Deus de todas as forças, de todo o entendimento, de toda a alma, de todo o coração, e amar ao próximo como a nós mesmos. Tiago aqui então começa a nos mostrar a sua ênfase escatológica, a sua ênfase no final dos tempos. E o que ele diz é que seremos julgados, passaremos por um julgamento. Tiago diz que o que nos reserva é um julgamento, o juízo final, quando o grande juiz se sentará no seu grande trono branco e julgará todas as pessoas de acordo com aquilo que elas tiverem feito, de acordo com aquilo que estiver escrito no livro,
segundo as suas obras. Leiam Apocalipse 20, verso 12. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Ali é retratado que as pessoas passarão pelo julgamento. Ou seja, o que será usado como padrão para julgar será a lei do reino, a lei régia, a lei da liberdade, o evangelho. Aqueles que não estiverem vivendo de acordo com o evangelho serão culpados de transgredirem a lei. Tiago nos mostra que a acepção de pessoas é o pecado e é merecedor do castigo divino. Vimos aqui, mostra o coração corrupto, é contra a igreja, nos deixa cegos em relação às pessoas, nos deixa cego em relação a Deus. É contra a nossa natureza. Eu achar que sou melhor do que alguma pessoa com base em aspectos exteriores, com base num pré-julgamento feito. Sendo que eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, como aquele também é. Tiago mostra ainda que aqueles que acham que esse pecado é de menor influência, aqueles que pensam, todo mundo faz isso, e não analisam seu coração de acordo com a lei de Deus, confrontam de acordo com o Evangelho, estão completamente enganados. Tiago nos mostra que não há mandamento menor que o outro, e ele usa para isso aquilo que nós chamamos de segunda tábua da segunda tábua da lei, que é o meu relacionamento com o meu próximo. Se eu não adultero, mas eu mato, eu sou transgressor de toda a lei de Deus. Tiago nos mostra que a lei é baseada no único Deus verdadeiro. Ela é um todo completo, porque revela o caráter desse único Deus. Então Tiago nos diz que aqueles que estão cometendo acepção de pessoas, que estão pecando, sendo preconceituosos, matam, estão transgredindo a lei de Deus, estão matando aquela pessoa ao rejeitarem, ao desprezarem, ao olhar com olhos pecaminosos, ao sentir ódio com base em nada. Com base em nada. Conclusão. Tiago traz o encerramento desse assunto com a misericórdia. A misericórdia, então, é o ponto final que Tiago dá para todo o assunto tratado aqui nesse trecho. Ele finaliza o assunto dizendo que a misericórdia triunfa, vence o juízo. Se o juízo errôneo de tratar as pessoas de acordo com os seus aspectos exteriores é pecado, Tiago mostra que aqueles que agem dessa forma, estando conscientes disso ou não, o objetivo aqui é analisarmos o nosso coração, aqueles que cometem isso devem exercer a misericórdia. A saída para nós matarmos o pecado do preconceito, da acepção, do favoritismo é o exercício da misericórdia. É nos lembrarmos de onde Deus nos tirou, quão grande foi a sua misericórdia por nós, e usarmos essa mesma misericórdia para as pessoas. É a misericórdia que flui de Deus, que passa por mim, e eu devo demonstrar para com aquele que, consciente ou inconscientemente, eu estou desprezando. Lembremos da parábola do credor incompassivo, aquele homem que foi perdoado de uma dívida incomensurável, de uma dívida imensa, que nem ele, nem seus filhos, nem seus netos poderiam pagar. E ele, quando encontra outra pessoa que deve para ele uma cifra mínima, despreza, anula, julga, condena. O rei, vendo isso, diz: não deveria você ter compaixão do seu companheiro, como eu tive misericórdia de você? Queridos irmãos, as pessoas já são tão excluídas socialmente, as pessoas já são tão excluídas no mundo secular. Exclusão social, exclusão pela cor da pele, exclusão porque não se encaixa num padrão que é socialmente aceito, exclusão por causa das roupas que estão vestidas, exclusão porque tem alguma marca no corpo, uma tatuagem, exclusão porque usam brincos, enfim. As pessoas já são tão rejeitadas neste mundo que isso jamais aconteça dentro da Igreja de Cristo.
Que isso jamais aconteça dentro da igreja do Jesus, o Nazareno. Que isso jamais chegue a afetar o nosso coração a ponto de matarmos alguém por causa de aspectos exteriores. Ó, queridos, lembremos que a lei da liberdade, o Evangelho, será o padrão que será usado para nos julgar. Seremos julgados de acordo com o Evangelho, se estamos obedecendo a ele ou não, de acordo com nossas obras. Queridos, use a misericórdia, exerça a misericórdia, olhe com os olhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor molde o nosso coração de acordo com a sua vontade. Que sejamos instrumentos nas mãos de Deus. Amém. Que Deus te abençoe ricamente. Que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre sua vida, meu irmão, minha irmã, e em toda a Igreja de Cristo espalhada por todo o mundo, em todo o continente, em todo o povo, tribo, língua e nação. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido.